estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o momento que você vai assistir esse vídeo, mas hoje estamos aqui com o Silas da Jocum, certo, Silas? Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como começou essa vida missionária? Qual foi o seu testemunho para você entrar na Jocum? Na Jocum foi um tempo que eu estava buscando de Deus saber qual que era a vontade dele na minha vida, né? Pois todos têm um chamado e uma vocação. A vocação é as ferramentas, os talentos que você tem para desempenhar no reino de Deus, para você fazer o ID. E eu sabia que eu tinha uma chamada de Deus para algum trabalho ministerial, só que eu ainda não entendia qual era. Quando Deus falou comigo que era a missão, naquele momento, dali pra frente, mudou minha visão a respeito de tudo. Deus compartilhou até um pouco antes que meu lugar não era em cima de púlpitos, meu lugar não era à frente de igrejas, assim, como diretamente com o púlpito, nessa esfera. Era mais trabalhar no making off, era trabalhar atrás da cena. E aí eu conheci, quando eu entendi que era missão, eu conheci algumas agências missionárias, como a Jocum e a Missão Betel. E aí, quando comecei a ver a plataforma da Jocum, que era promover o jovem, do protagonismo jovem, que com as ferramentas, os talentos que Deus dá para o jovem, ele valoriza o jovem para estar exercendo a missão, isso me cativou. E aí eu passei um ano buscando em Deus um tempo para ir para a Jocum. Passei um ano mesmo apertado, um ano difícil, que eu tive alguns confrontos, mas é porque eu não estava entendendo que era a vontade de Deus eu ficar um ano também de escanteio, um ano de ficar tranquilinho, só anunciando o evangelho dele em outras plataformas. Quando passou esse um ano, Deus confirmou, agora é seu tempo. E aí eu fiz as escolas da Jocum e hoje sou obreiro em tempo integral. Nossa, cara, que bacana, muito legal isso. E onde você mora? Que lugar você mora? Eu sou na verdade de Guarulhos, São Paulo, só que nós obreiros de Jocum, nós somos voluntariados na base. Então toda a base da Jocum, ela trabalha com voluntariados e alunos. Nossa base ela fica em Francisco Morato, região metropolitana de São Paulo. E lá tem a base onde ela tem trabalhos tanto de mobilização e ações com missões urbanas, como também com desenvolvimento comunitário. Então ela tem atividades dentro da base, também com a comunidade. Como que a sua família lidou com isso, né? Do fato de você estar integral, né? Estar integral não. E qual que foi como é que foi a reação deles de você querer trabalhar por tempo integral na obra? Quando eu entendi que meu chamado era missionário, eu falei para minha mãe, eu já entendo que meu chamado é missionário. Ela conta isso como um testemunho, que quando eu contei isso para ela sentiu um aperto no coração, porque no mesmo momento ela se sentia como se eu estivesse indo embora já. Ela disse que não era aquele momento que eu iria, porque eu estava ainda trabalhando no tempo, eu estava com um trabalho na igreja. Mas quando eu falei para ela que meu chamado era missionário, ela disse que sentia como se eu estivesse na mesma hora pegando as minhas bolinhas e saindo de casa. Então ela foi a principal pessoa, uma das principais pessoas para eu estar na missão hoje, porque já tive uma vida conturbada
e ela foi uma grande intercessora na minha vida. Então eu devo muito à minha mãe também por estar aqui. Então ela é a pessoa que, uma das pessoas que mais está feliz de eu estar hoje na missão. Parte da minha família também são cristãos e eles amam o que eu faço, eles são totalmente a favor desse trabalho missionário meu. E se fosse para você dizer para alguém uma coisa assim, se fosse para você dizer a uma pessoa, a quem você diria, a quem você agradeceria, a quem você, se fosse para você falar alguma coisa, uma declaração agora, a quem você faria e que declaração você faria em forma de agradecimento, porque mudou a sua vida isso, né? Quem te incentivou, quem te ajudou, te colocou para cima, sempre esteve com você assim, te levantando, te dando apoio. Primeiramente eu só tenho a agradecer inteiramente a Deus, primeiramente mesmo. Eu sei que vamos falar de pessoas, mas primeiramente eu não posso deixar de falar dele, porque à medida que eu cresci em conhecer a palavra dele, de ter, quando eu deixei de olhar só no olhar que só pastores tinham contato com Deus, que só outras coisas, quando eu tive verdadeiramente o meu contato com Deus, com a palavra, Deus me mostrou os caminhos dele. Então eu tenho que agradecer porque a minha vontade se alinhou com a vontade de Deus. Então hoje eu estou no centro da vontade de Deus e não há lugar melhor do que estar do que no centro da vontade de Deus. Então essa é a minha felicidade. Esse é o meu maior agradecimento a Deus e Jesus Cristo por ter me alcançado com a sua graça. Então primeiramente é Ele, mas eu agradeço também a minha família que sempre me apoiou, sempre lutou, orou por mim, minhas avós sempre foram grandes intercessoras para minha vida. Agradeço também a um amigo meu que ele é ateu, mas por ele ser um amigo muito chegado meu, quando eu falei para ele que estava indo para fazer missão, ele falou: amigo, se é isso que você gosta, vai. Quando eu chego lá, ele tem o maior prazer, mesmo ele não acreditando em Deus, ele tem o maior prazer de escutar as questões, as coisas que eu vivo na missão. Então eu tenho muito a agradecer a eles. E também agradecer aos meus líderes na missão, porque ainda quando eu me encontrava um pouco perdido a respeito de qual que era o tempo de Deus, eles foram grandes conselheiros na minha vida, de me dar apoio, de palavras de Deus, de estar comigo e me aconselhando. Amém, que bom. Então esse é o testemunho do nosso amigo Silas. E assim, há quanto tempo você é líder? No caso, esse ano foi um ano de transição na minha vida. Ano passado eu fiz a minha ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado, para todo obreiro que quer ser, toda pessoa que quer ser missionário na Jocum, tempo integral, ela tem que passar por esse curso. São 3 meses de tempo teórico e 2 meses de tempo prático. E aí eu terminei esse tempo, ouvi a voz de Deus a respeito disso, e Deus falou comigo que era para continuar em Jocum. Então nesse ano, foi esse ano de transição, na verdade, ano passado meu líder pregou a respeito de que Jesus falou para os discípulos jogar as redes para águas mais profundas. E eu peguei aquela palavra para mim, que eu queria saber mais de Deus, de me aprofundar com Deus em todos os aspectos ministeriais da minha vida. E esse ano, no começo do ano, Deus me confirmou com uma palavra a respeito de Eliseu, quando Elias se foi e ficou Eliseu. Então era Deus falou para mim que passou o meu tempo de aluno como Eliseu e estava na hora de ser profeta. Deus compartilhou isso comigo. Então, Ele compartilhou isso comigo, e no mesmo ano, que foi esse ano de 2015, eu fui coordenador geral, diretor da Escola Missionária de Férias desse ano. Deus, pela sua graça, me concedeu que eu pudesse ser agora líder, junto com a Fernanda, nesse prático de ETED. E acredito que eu tenho vivido esse tempo de ir para águas mais profundas com Deus, tem gerado coisas enormes dentro de mim, tanto de conhecer mais Ele, a paternidade dele, de viver coisas sobrenaturais com Ele, de viver totalmente a dependência dele. Não há coisa melhor do que viver por fé, literalmente tirar o controle das minhas mãos e entregar o controle nas mãos dele. Muito bacana, muito motivador, né? Eu penso a moderar a vida de muitas pessoas ou a forma de algumas pessoas de pensar, né?
E acredito que todos os que assistiram, né, esse seu vídeo, assim, alguns mudarão, né, tomara que muitos, né, possam mudar a sua forma de pensar e de ver as coisas. Né? Mas uma perguntinha assim que não quer acabar, cara. Esses jovens, eles dão muito trabalho. Sim, você lidar com pessoas dá trabalho. Você cuidar de pessoas dá trabalho. Porque pessoas, elas são compostas de sentimentos, temperamentos, elas vêm de questões, de cenários diferentes, de convívios, de testemunhos, de coisas que passaram no passado. Então lidar com pessoas é difícil. Então dá trabalho sim cuidar de pessoas, mas entendemos olhando para o que Cristo fez. Cristo nunca quis construir estruturas, nunca quis trabalhar com estruturas. Ele trabalhava com gente, com pessoas. Ele tinha o maior prazer de ensinar os discípulos, ele tinha o maior prazer de repreender eles, e ainda mais junto com os discípulos, trazer ensinamento para as pessoas. Então, estar nesse tempo com eles, da mesma forma que é desgastante, às vezes é estressante, às vezes dá vontade de fugir. Também é muito lindo, porque você vê que uma pessoa que antes vivia com tantos conflitos, agora ela está com tanto anseio, está ouvindo de Deus coisas maravilhosas, está sendo liberta, está sendo curada, está com essa sede de proclamar o Evangelho. Então, é um trabalho, uma missão que é transformador e também anima a gente. Muito bom, muito bom. Se fosse para você dar uma palavrinha para os telespectadores, o que você diria para eles? Qual é o chamamento que você faria para eles? Eu gostaria de falar primeiramente ao missionário que missões é para todos, missão é acessível para todos. Spurgeon diz que nós somos todos missionários ou somos uns farsantes. Então, a missão é para todos, não dá para terceirizar a missão, o evangelismo, gastar tempo com pessoas, não dá para terceirizar o ministério de evangelismo, não dá para terceirizar para o pastor. Missão é para mim, sou eu que faço missão, faço agora. E dizer que você pode estar fazendo missão com essas ferramentas que Deus tem te dado. Se você é uma costureira, sirva as pessoas com costura. Se você tem prazer em servir, sirva bem as pessoas. Se você tem tanta compaixão de cuidar de velhinhos, de crianças, faça isso. Porque todas as vezes que você cuida dessas pessoas que estão machucadas, feridas, essas pessoas que precisam de Deus, e você cuida delas, você está cuidando de Cristo. E assim diz em Mateus 25, a respeito disso. Amém, amém. Silas, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. No nosso programa. E é isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Olha, a maior mancada para um fotógrafo é falar. Coloca no automático. Ai, que triste. www.cavalo. Olha, a maior mancada para um fotógrafo
chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui,